Bom, então vamos dar início à nossa aula, mais uma vez, boa noite a todos, espero que estejam todos bem, né, todos a salvo, todos tranquilos em casa. Não sei se vocês já viram, mas para atualizar vocês, a gente está com o Instagram agora, eu sei que alguns já, pelo que eu pude ver, já começaram a seguir lá o Instagram, né? Que é o Instagram do curso de odonto. Então, quem tiver acesso ao Instagram e quiser seguir, se eu não me engano, é odonto.anhanguera.jlle, de Joinville. Então, vocês podem seguir lá na página. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Ok. Gente, então na semana passada a gente conversou um pouquinho a respeito, a gente falou um pouco sobre, aliás, os dentes, né, os formatos dentários, a gente já começou a abordar um pouco mais sobre anatomia dental agora, e a cada aula que a gente tiver agora, a gente vai especificar mais ainda, tá, sobre anatomia. Então, o que vocês tiverem de dificuldade agora nesse início, não deixem de tirar as dúvidas, tá? Porque cada aula vai ser mais nomenclatura nova para vocês. Tá? Então, vocês, por favor, não deixem de tirar as dúvidas, porque senão depois só acumula dúvida e aí uma coisa puxa a outra, né? Então, é importante que vocês saiam da aula sem dúvida, beleza? A gente vai conversar, então a gente já falou sobre as funções, formato dos dentes, de uma forma geral, dos grupos. Abordamos a questão das faces dentais, o conceito de cada uma delas. Então a gente falou sobre face lingual e palatina, sobre face oclusal e incisal, sobre face vestibular, distal e mesial. Então só para a gente retomar. Vou fazer um resumão agora e aí a gente parte para a continuação da nossa aula, tá? Se alguém perdeu a aula passada, eu acho que eu não coloquei lá o vídeo certinho, tá, da aula passada, mas tem os slides já, tá bom? Lá no AVA. E aí, assim que eu conseguir baixar o vídeo dessa aula de hoje, já baixo o outro e já coloco tudo lá. Então, as faces dentais. Nós temos a face lingual e palatina. Então, lembrando que face lingual e palatina, qual que é a diferença das duas? A face lingual, ela está voltada para a língua. Então, vai ser todos os dentes da arcada inferior. Então, todos os dentes da arcada inferior vai ter uma face, vai ter um lado do dente voltado para a língua, que é o lado de trás, né? Que a gente costuma falar assim mais geralzão. Então, é a lingual, tá? A face palatina também é ao lado de trás do dente, mas é voltado para o palato, tá? Por isso esse nome, palatina. Então, são os dentes da arcada superior que possuem face palatina. Face vestibular. Todos os dentes possuem uma face vestibular, que é a face voltada para o vestíbulo, que é a região mais anterior, é a parte da frente do dente. Face oclusal ou incisal. Então, a face oclusal é aquela face que a gente tem a linha, passa a linha oclusal, passa a linha de mordida, mas lembrando que oclusal, ela é mais utilizada para dentes posteriores e a incisal é utilizada para dentes anteriores. A gente daqui a pouco vai discutir um pouquinho sobre isso aqui, tá? Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. A distal e a mesial são duas faces consideradas faces interproximais, ou seja, entre dentes, né, na aproximação de cada entre dois dentes. Então, nós temos a face distal e nós temos a face mesial.
A face mesial nos ajuda a lembrar que ele está voltado para a linha média. Tá? E a face distal está voltada para a linha, está distante, né, da linha média. Então, a gente tem, deixa eu ver aqui, que a gente consegue visualizar um pouquinho melhor. Então, a gente tem a linha média que passa lá no meio, né, do nosso corpo, passando aqui entre os incisivos centrais, e aí a gente tem aqui, próximo da linha média, eu vou ter para lá a face mesial, e para cá eu vou ter a face distal. Então, são os lados dos dentes, né? Cada dente possui 5 faces, tá? Vestibular, palatina ou lingual, distal, mesial, oclusal ou incisal. Então, são 5 faces, cada elemento dentário. Então, aqui a gente já tinha visto mais ou menos possuir 5 faces, tá? Então, face vestibular, face lingual, face oclusal, face mesial e face distal. Isso a gente sempre comenta a respeito da coroa, tá? Então, a raiz a gente não vai abordar dentro dessa disciplina. A raiz é algo, claro, a gente vai comentar assim, o incisivo ele tem geralmente quantas raízes, né? O primeiro molar inferior tem quantas raízes geralmente? Isso a gente vai comentar. Mas a anatomia em si, interna de raiz, a gente não vai abordar, porque isso fica para a disciplina de endodontia. Lá vocês verão bem específico sobre isso. Ok. Então, aqui, a gente vai ter, por exemplo, algumas nomenclaturas um pouquinho diferentes. Tá? E aí eu preciso de atenção de vocês. Por quê? Porque isso aqui talvez, nesse primeiro momento, pareça muito difícil para vocês. Tá? Mas depois, isso acaba se tornando, vamos dizer que rotina, tá? Para vocês. Mas, para que se torne rotina, vocês precisam aprender e colocar em prática, né? Então, vamos pegar aí um dente, um elemento dentário, tá? No caso, dente 21. Qual seria o dente 21, por favor? O incisivo central, o 21. Isso. Incisivo central superior esquerdo. Ótimo. Então, dente 21, incisivo central superior esquerdo. Então, ele está no segundo quadrante, primeira posição, né? Nós temos esse dente aqui de duas formas, ele está dividido aqui, tá? Ele está, claro, voltado para a minha face mesial, porque ele é o 21. Então, vejam, aqui eu tenho uma face que é interproximal. Eu teria um outro dente aqui do lado, né? Mas, como ele é uma face interproximal, eu tenho que virar ele por vestibular, para eu poder entender se ele está por mesial ou por distal. Se ele é o meu dente 21 e aqui a minha face vestibular, aqui eu vou ter a mesial, porque quando eu virar ele de frente, a minha mesial vem para cá. Tá? E aqui é que passa a linha média, vamos dizer, e o meu dente ele está aqui no segundo quadrante. Tá? Então, por isso que eu posso dizer que essa aqui é a minha face mesial, tá? Então, quando eu vou dividir esse dente aqui em 3 partes, tá? Isso é muito comum a gente fazer, dividir o dente em 3 partes, tanto
da região aqui próxima de raiz até a ponta da coroa, até quanto de uma face palatina, palatina até a vestibular, tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades de divisão. Se caso eu falar algum termo que vocês não saibam, por favor, perguntem, tá? Não deixem de perguntar. Então, eu tenho aqui um dente e eu vou dividir em 3 partes, né? O primeiro terço aqui, que é mais próximo da raiz, eu vou chamar de cervical, região cervical. Isso aqui a gente usa muito mesmo, esses termos aqui, tá? Então, cervical, que seria aqui próximo da raiz, próximo da boca, né? Então, o terço cervical da coroa. Eu tenho o terço cervical da raiz? Tenho, tá? Que é essa região aqui próximo da coroa. É a mesma situação, tá? Então, da coroa. Terço médio é bem o meio, né? Então, terço médio. E terço incisal. Isso aqui também a gente usa demais. Lembrem sempre que aqui eu tô falando de um dente anterior. Então, eu tô falando de incisivo e canino, que tem borda incisal. O que é a borda incisal? Borda incisal, opa, é isso aqui, ó. Isso aqui é a borda incisal, isso aqui é borda incisal, e aqui no canino também tem o borda incisal. Nos pré-molares e nos molares eu vou ter oclusal, que é diferente isso aqui e isso aqui disto aqui, tá? Então, isso aqui é borda incisal. Então, face incisal. Aqui eu tenho a minha face oclusal. Aqui e aqui um pré-molar. Tá? Então, ele muda um pouco. Como eu tô falando aqui de um dente anterior, eu vou ter incisal. Se fosse num dente posterior, eu teria oclusal, tá? A região oclusal. Tudo bem até aqui? Sim. Ok. Isso eu dividi o dente ali em horizontal, né? Numa linha horizontal, 2 linhas, tá? Quando eu vou dividir aqui o dente na vertical, como é que eu vou fazer essa divisão? Então, mesma situação, eu vou ter 3 partes, né? Então, esse primeiro terço aqui vestibular. Então, por que o nome é vestibular? Justamente porque ele está voltado para a face vestibular. Mediano e lingual. Lingual voltado para lingual. Tudo bem que esse aqui é um dente superior, então aqui, tá? Para nós seria palatino, tá? Então não seria lingual. Mas em alguns livros ele traz esse aqui é de um livro, tá? Ele traz essa divisão aí como sendo lingual, mas para nós seria palatino. Então, eu posso juntar essa minha divisão aqui desses terços, eu posso juntar com esses, tá? Então, eu vou fazer aqui um hashtag, né? Então, eu vou fazer aqui um jogo da velha, né? E onde eu vou ter aqui alguns números, tá? Pensando nesses números, eu vou ter posições diferentes em uma face. Então, eu tenho uma lesão de cárie, por exemplo, lá no número 2. Tá? A lesão de cárie, ela está aqui, nessa região. Como é que eu vou descrever essa lesão de cárie? A lesão de cárie está no dente 26, no caso aqui, né? Tá, mas em qual região?
Ah, não sei, né? Como que você vai colocar isso? Então, você tem alguns termos, pensando nessa divisão, que vão te ajudar a fazer a localização dessa lesão de cárie. Então, eu tenho uma lesão de cárie na região cervical. Já sei que aqui é cervical, né? Poxa, então, ótimo. Mas aonde na região cervical? Porque a região cervical, ela circunda todo o dente, né? Então, em que parte da região cervical? Na face mesial. Ótimo. Então, já sei que na face mesial, na região cervical, vai ter uma lesão de cárie. Mas eu preciso fazer a minha abertura mais próximo da vestibular ou da palatina? Como é que tá, né? Eu não entendi ainda a localização dessa lesão de cárie. Então, como é que eu vou colocar esse aqui? Né? Eu vou falar, então, que ele é uma lesão de cárie no dente 26 por mesial, na região cérvico-mediano, tá? Que é o 2. Então, região cérvico-mediano ou mediano cervical, tanto faz, tá? E eu vou saber que é exatamente aqui. Mesma situação para as outras localizações. Então, eu vou lá, tenho uma lesão de cárie nessa região aqui, né? Ou eu tenho uma fratura, vamos dizer que eu tenho uma fratura aqui, que eu preciso restaurar essa fratura. A fratura é muito grande? Não, não é grande. Tá, mas em qual região que ela tá? Né? Aí a gente precisa ver. Poxa, então ela tá aqui? Qual região é essa aqui? Vocês poderiam me ajudar? Esse terço? Oclusal? Acho que foi. Oclusal, ótimo. Então, terço oclusal. Perfeito. Então, agora eu preciso saber se ele vai ser... porque ele já está por mesial, né? Se ele vai ser um oclusal vestibular ou lingual, né? Ou palatino, na verdade, né? E aí eu vou ter que identificar onde é minha vestibular e onde é minha palatina, para eu poder saber localizar. Né? Nesse caso aqui, como é mesial este dente, e eu tenho o dente 26, o 7, ele é voltado para a palatina, tá? Então, eu vou ter ali ocluso-palatina, região ocluso-palatina, ou palatino-oclusal, né? Tanto faz, qualquer um dos dois termos. Opa. Gente, dúvidas sobre isso? Muito difícil? Talvez. O negócio é se localizar, né? É lembrar das faces, verificar número do dente. Qual que é o dente, né? 26. Beleza, então ele é um dente superior. Então você já descarta a possibilidade de face lingual, de face, né? Ele é um dente posterior, de face incisal, que ele não vai ter. Beleza. E aí ele tá por mesial. Então você vai ter que desenhar na tua cabeça o dente 26, pensa lá no dente 26, por vestibular. Sempre lembre do dente por vestibular, que é mais fácil para vocês se localizarem. Então, pense no dente 26, lá, por vestibular. 26, segundo quadrante, né? Beleza. Aqui eu tenho o dente por mesial. Já tá me dizendo aqui, ó, mesial. Poxa, então se eu tenho o dente lá, o 26, e eu tô olhando ele por vestibular, eu tenho que virar ele para mesial. A mesial é sempre voltada para minha
linha média, né? Então, eu vou virar ele ali para eu enxergar a minha face mesial. Virando esse dente, se eu virei a vestibular para o lado, né, para eu enxergar a mesial, então, eu virei esse dente aqui, estou enxergando a minha mesial. Então, consequentemente, a minha vestibular, ela tá aqui e a minha palatina tá aqui. Tá? Então, isso é importante vocês visualizarem antes de vocês conseguirem fazer a localização. Vocês precisam localizar o dente em si, para vocês poderem depois dividir. Não adianta querer dividir agora, né? Daí vai dar nó. Né? Então é importante vocês visualizarem qual é o dente, qual é a vista que ele está voltada para vocês, né? Aqui no caso é mesial, face mesial, tá? Para depois, sim, você visualizar qual é a face voltada para lá, qual é a face voltada para cá, e aí você consegue fazer a localização. Perguntem. Nada? Podemos seguir? Ô, Camila, tem Sim. como. Existe alguma ferramenta, sei lá, alguma coisa para eu estudar que eu possa comprar um exemplo? Tipo alguma. Ou até nome onde eu acho isso. Uma boca realmente onde os dentes saem para eu poder ter isso em casa e ir vendo isso, sei lá, utilizar isso para as aulas? Consegue entender minha pergunta? Consegui, eu só não sei onde comprar isso. É viável isso? Não é viável? Viajei na maionese? Não, tudo é viável, né? Mas eu não sei também realmente onde comprar. Porque assim, eu vou passar para vocês daqui a pouco, vou mostrar para vocês um aplicativo para vocês visualizarem melhor. Talvez ajude, mas assim que você vá conseguir visualizar exatamente a anatomia, não sei. Difícil, teria que pesquisar onde comprar isso. Beleza. Obrigado. Imagina. Camila, eu acho que tu mutou aí, que não dá para te escutar. Eu ia Oi. perguntar isso no grupo agora. Oi? Vocês perderam o quê? Vocês escutaram alguma coisa dessa aqui? Não. Não. Tá. Então, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, face mesial, né? Aqui da face mesial, esse aqui também era face mesial, aqui também. Então, a gente também tem a divisão em outras faces. Eu posso pegar qualquer outra face dos dentes. Tá? Então, eu posso, por exemplo, vou pegar lá desse molar, desse primeiro molar inferior permanente. E aí, por exemplo, eu quero falar aqui desse número 7, né?
quando vocês forem estudar, vocês vão ver que esse aqui, vocês vão conseguir diferenciar depois. Esse aqui é um pré-molar, tá? É um segundo pré-molar. Então, se aqui é um segundo pré-molar e eu estou abordando o molar, para onde fica a minha linha média? Para cá ou para lá? Em direção ao 7 ou em direção ao 9 é a minha linha média? Sete? Ao Em 7. direção ao 7, isso. Porque aqui eu tenho segundo premolar, depois eu vou ter primeiro premolar, depois canino, incisivo lateral, incisivo central, e aí minha linha média, né? Então, em direção ao 7. Ótimo. Aí eu já, assim, já me ajuda muito, porque eu já estou me localizando, tá? Antes de eu ver qual o nome dessa região. Beleza. Então, para cá eu já sei que vai ser a minha face mesial, ó, nessa região aqui que eu não consigo enxergar, que ela está entre um dente e outro, né? Mas da região do molar. Então, eu tenho minha face mesial. E para cá eu tenho a minha face distal. Mas eu quero saber aqui o 7, né? Como que eu divido isso? Beleza. Pela anatomia, vocês vão ver que esse dente aqui, ele possui, o primeiro molar inferior é o único dente que possui 5 cúspides, tá? O único dente que possui 5 cúspides é o primeiro molar inferior. Mais para frente a gente já vai falar sobre cúspides, tá? Em outras aulas. Mas vocês vão ver que são essas estruturas aqui grandes, ó. Tá? Então, ele tem 1, 2, 3. E 3 são por vestibular. E 2 são por lingual. Sempre assim, tá? Primeiro molar inferior, sempre 5 cúspides, sendo 3 na vestibular, 2 na lingual. Poxa, então se eu sei que aqui é meu pré-molar, aqui meu segundo molar, então aqui é o meu primeiro molar, e aqui eu tenho 3 cúspides para cá, para o lado do número 1, 2 e 3, né? É a minha vestibular. E para o lado do 7, 8 e 9 é a minha lingual. Então, já facilitou minha vida. Essa região aqui, ela vai ser a região. Quem pode ajudar? Qual, prof? Desculpa. Número 7. A 7 é... A lingual ali Isso, e a mesial, né? Porque tá pro lado da... exatamente. Então, ou é mesiolingual ou lingomesial, tá? Tanto faz a nomenclatura. Exatamente isso. Então, vejam como não é difícil. É trabalhoso no começo, mas depois você faz, assim, direto, tá? Quase sem pensar. Então, automático, né, que a gente diz. Vamos ver aqui. Vejam, aqui na região do sulco, tá? Que tem um sulco principal aqui. Vocês vão ver isso lá para frente. Eu tenho o número 5. Essa região é uma região bem de intersecção entre aqueles duas áreas. Então, eu tenho a região média e a região mediana. Né? Então, por isso que o nome aqui vai ser médio-mediano. Tá? Porque estou relacionando a região média com a região mediana, que vai dar bem aqui nesse ponto. Agora, se eu fosse fazer aqui no 4,
eu tô pegando a mesial, né, que é a mesma coisa lá do 7. Eu tô voltada para mesial, tá? E eu tô pegando bem essa região média. Lembra que assim é médio, assim é mediano, tá? Então, bem a região média. Então, eu vou ter a minha região médio lingual, médio mesial, né? Ou mésio medial. Confunde um pouco, né? Mas é só você saber diferenciar as nomenclaturas. E localização, né? Localização é o principal. Isso vai ajudar muito vocês. E sempre as faces vão ajudar. Sempre, você sabendo as faces, você já tem, assim, mais da metade da resposta da questão, se não tiver a questão integral. Questão, enfim, né, o teu problema. Dúvidas? Podemos passar? Como é que vocês estão aí? Pra mim tá tranquilo. Ok. Bom, qualquer coisa vocês vão me interrompendo. Vamos lá. Então, dentro das estruturas anatômicas comuns a todos os dentes, a gente vai abordar alguns pontos. Algumas coisas vocês podem já saber, já conhecer, que a gente já comentou em sala de aula, né? E outras coisas vocês pode ser novo, né? Acredito que muitas das informações serão novas, né, para vários alunos. Outros também já têm um contato um pouco maior com a odonto, então às vezes já sabem, né, algumas nomenclaturas. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho um elemento dentário. Os elementos dentários, geralmente, eles têm uma raiz e eles têm uma coroa, né? Isso a gente já comentou lá na histologia também. E pensando nessa divisão de raiz e coroa, nós temos uma linha que separa essa coroa da raiz, que é a linha de colo. Essa linha de colo na histologia, a gente até comentou sobre ela, só que a gente comentou com um nome histológico, que ele é muito importante, porque é ele a real divisão entre a coroa e a raiz. Porque a coroa, na parte externa, ela é formada por esmalte, né, como a gente já viu. E a raiz, na parte externa dela, ela é formada por dentina e, caso esteja ali no alvéolo, ele é recoberto por cemento, né? Mas vamos pensar lá na nossa linha, lá na dentina. O que divide a coroa da raiz? Quando o dente está lá no alvéolo, normal, tá? O que divide a nossa coroa da raiz? É a nossa junção amelo-sementária. Lembram disso? Sim. Ótimo. Então, amelo vem de esmalte, né? Sementária vem de cemento. Então, é a divisão real da coroa pela raiz, pensando lá quando o dente está inserido no alvéolo. Aqui eu tenho um dente, né? Sem o alvéolo, vamos dizer assim. É um elemento dentário isolado. E eu tenho essa linha, é o que eu consigo visualizar, né? É diferente de eu visualizar a junção amelo-sementária, porque eu não consigo visualizar as células ali, né? Isso só com um microscópio. Então, a junção amelo-sementária eu só consigo visualizá-la no microscópio. Já a linha que eu vejo que separa a coroa da raiz, ela é chamada de linha de colo, é o que eu consigo visualizar, tá? Essa linha de colo, ela pode ser ainda dividida em linha de colo anatômico ou linha de colo clínica,
tá? Isso é bem importante vocês anotarem. Então, linha de colo anatômico ou linha de colo clínico. Qual que é a diferença dos dois? Então, a linha de colo anatômico é o que vocês estão vendo aqui. É essa linha aqui que é visível para a gente quando eu tenho um dente isolado. Tá? Na anatomia pura, né, do dente, eu consigo visualizar essa linha. A linha de colo clínica é quando eu vou lá no meu paciente ou eu me vejo no espelho e eu procuro a divisão raiz na minha boca. Essa divisão eu falo que é a minha linha de colo clínica, porque não necessariamente eu vou ter a minha divisão da coroa para a raiz naquela região, porque eu tenho gengiva ali. Então, ela me dá não um falso negativo, enfim, né? Mas eu digo, ela é diferente, porque provavelmente eu vou ter gengiva aqui e eu não vou conseguir visualizar exatamente essa linha. Tá? Por isso que eu tenho essa divisão, linha de colo anatômico e linha de colo clínica. Essa linha de colo, ela pode se estender até aqui na região entre raízes, ó. Num molar, por exemplo, segundo molar inferior, eu tenho aqui uma extensão desse esmalte aqui, ó. Tá? Mas isso aqui é só uma alteração da normalidade, não é nada assim de problemático, tá? É apenas uma extensão. Mas faz parte, então, né? Essa linha ela é contínua, ela acompanha então toda a separação entre esmalte e aqui a raiz. Tudo bem sobre linha de colo anatômico, linha de colo clínica? Sim, aham. Ok. Bom, então eu vou passar para outros termos agora com vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, um canino. Eu vou pegar um outro. Deixa eu abrir. Deixa eu ver se eu abro o aplicativo, que aí eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Eu tenho estruturas em cada uma das minhas faces. Deixa eu ver aqui. Em cada uma das minhas faces eu tenho uma estrutura que ela fica mais evidente. Tá? Ela fica, vamos dizer, mais para frente, assim, ela aparece mais. Essas estruturas que elas são mais evidentes, elas contêm mais esmalte, vamos dizer assim, esmalte e, consequentemente, mais dentina, né? Mas elas possuem uma camada um pouco maior de esmalte. Elas são consideradas regiões de bossa, tá? Essa estrutura que eu estou tentando ver aqui o aplicativo para mostrar para vocês. Estou abrindo aqui. Mas cada face vai ter uma, tá? E aí, nos incisivos e nos caninos, por exemplo, tem uma que ela tem um nome particularmente. Tá? Esse nome a gente chama de cíngulo. Já vou passar para vocês. Cíngulo, tá? Com C. Esse cíngulo, ele nada mais é do que uma bossa, mas ele está presente na região lingual e palatina desses dentes.
Vamos ver aqui. Acho que agora vai. Deixa eu abrir aqui. Se vocês quiserem baixar esse aplicativo, eu acho que eu até já comentei com a turma de vocês. É um aplicativo, ele não é bom para nomenclatura, tá? Não é bom, já aviso isso. Se vocês forem estudar nomenclatura, não estudem por ele, tá? Mas ele é muito bom para você relembrar como é o dente, como é a anatomia, né, desse dente. Então, ele ajuda bastante. Tá, é lento. Vamos ver aqui. Se vocês quiserem anotar, é Dental Light, tá? Ele tá aqui no cantinho o nome do aplicativo. Dá para baixar no celular ou dá para baixar com outro programa no computador. É da Isoform. Tá? Mas ele é muito bom, assim, para visualizar o dente em 3D, tá? Aqui ele tá lento, mas é por causa da internet mesmo. Mas geralmente ele não é um programa muito carregado, não. Enquanto isso, deixa eu ver quem que tá aqui, só para eu ver se tá tudo... Tem pouquinhos hoje na aula, 9 alunos só. Aqui. Não tá... Opa, foi. Beleza. Vocês estão conseguindo enxergar agora? Sim. Sim? Tá. Sim. Beleza. Então, opa, vou voltar lá. Então, eu tenho lá a arcada dentária, que eu posso mexer com ela, se eu quiser. Então, posso ir lá e ver em todos os ângulos. E aí eu vou escolher o meu incisivo, por exemplo. Tá? Quando eu pego o incisivo aqui central, ó, vejam como eu não posso seguir, tá? Não dá para eu seguir a nomenclatura. Quando eu viro ele por palatina, eu vou fazer aqui por distal mesmo. Vocês conseguem enxergar que eu tenho uma região mais evidente aqui e uma região mais evidente aqui? Sim, né? Ótimo. Então, em cada face, por exemplo, aqui na face vestibular do meu dente, essa região eu vou ter uma bossa. Nessa região aqui da minha face palatina, eu também vou ter essa bossa, tá? Então, essa aqui da palatina a gente chama de cíngulo. C-I-N-G-U-L-O, cíngulo. Tá? Então, tanto nos incisivos, quanto nos caninos eu vou ter isso. Deixa eu baixar aqui, clicar no canino. Canino também eu tenho na região palatina. Ele é até mais evidente que o incisivo, ó.
essa região. Mas, de qualquer forma, em todas as faces eu vou ter essa bossa. Então, por exemplo, nessa região aqui da distal, né, qual que é a parte mais evidente? Seria mais ou menos aqui, ó, quase no ângulo. Tá? Então, essa região aqui seria a minha parte mais evidente da distal, consequentemente, seria a minha bossa. Bom, deixa eu descompartilhar aqui e compartilhar o slide de novo. Então, em cada região que eu tiver, cada face que eu tiver, eu vou ter uma bossa, como eu já comentei com vocês. Entre os dentes, na arcada, eu também vou ter alguns pontos que são bem importantes entre eles. Nós temos, então, a região interproximal, que é a região próxima deles, né, essa região aqui no meio deles. Então, a gente chama de região interproximal. E nós temos alguns pontos aqui de contato. Por quê? Porque embaixo aqui deles fica um espaço. Opa, o que eu fiz? Fica um espaço entre um dente e outro, na região mais cervical. Agora, você já sabe o que é região cervical, né? Então, na parte da região cervical, entre os dentes, a gente tem um espaço. Tá? E acima deles, nessa região aqui oclusal, eu tenho, oclusal e incisal, eu tenho um toque, ó. Tem um pontinho de contato ali que tá marcando em rosa. Esse ponto de contato, ele é muito importante para nós. Tá? E é importante que vocês saibam de toda essa parte anatômica, porque lá na frente vocês vão precisar. Não tão lá na frente, mas vamos dizer que, quem sabe, no próximo semestre, no outro, né, vocês já precisem para o laboratório. E aí já começa a vir mais práticas e que vocês precisam saber ter um conhecimento dessa anatomia dental. Então, por que vocês imaginam manter ele, inclusive, quando eu vou fazer uma restauração? Vocês conseguiram escutar minha pergunta? Não, professora, cortou aqui. Ok. Fechei minha câmera agora para ver se melhora. Então, eu perguntei para vocês se vocês têm ideia do porquê ter esse ponto de contato aqui em rosa. Mesmo quando eu vou fazer uma restauração nesse dente, eu preciso manter esse ponto de contato entre um dente e outro. Vocês imaginam o porquê disso? Para dar sustentação, talvez? Para evitar que o alimento se acumule muito ali. Pelo menos diminuir um pouco a quantidade, sei lá. Ótimo. Então, tudo que vocês comentaram está ok, é isso mesmo. Além disso, se eu não tenho, além de acumular alimento, né, além de eu, querendo ou não, diminuir a minha região de contato, né, e diminuir, consequentemente, aí a sustentação, né, da mordida, eu posso ter fraturas, né, por não ter sustentação, ou eu também posso ter
uma movimentação dentária. Mesmo num pouquinho que falte ali de dente, eu posso ter uma movimentação. E aí isso vai me prejudicar em toda a arcada. Toda a minha mordida que estava ok, que estava assim, controlada, eu posso ter uma desorganização por conta da falta desse ponto de contato. Então, por isso que é muito importante a gente reconhecer isso e saber como restaurar esse ponto de contato quando eu tenho uma perda, né, dele, sei lá, por algum motivo, seja ele por lesão, seja ele por fratura, né, e aí eu vou precisar restaurar ele naquela região. Essas regiões que eu comentei com vocês, mais próximo da cervical, que fica um espaço, isso vocês podem visualizar até mesmo em vocês, no espelho, né? Peguem ali os incisivos, geralmente a gente tem um espaço abaixo desse ponto de contato. A gente tem um espaço que ele é um formato de triângulo. Então, eu vou ter aqui mais próximo, né, a gengiva. Quando eu olho o meu dente ali por vestibular, aqui eu não tenho uma imagem, né, por vestibular, mas quando eu olho ele por vestibular, eu vou conseguir visualizar esses espaços, ó. Aqui eu consigo visualizar. Então, eu tenho, apesar da lesão aqui, né, eu tenho um espaço aqui entre um dente e outro, e eu tenho ponto de contato, ó. Aqui a mesma coisa. Então, todos os dentes eu vou ter isso. Esse espaço aqui, a gente vai chamar de ameia. Ameia. Tá? Esse espaço, ele é muito importante que ele esteja sadio, porque é a partir desse espaço, com cálculo dental, né, que seria o tártaro, com cálculo, com lesão de cárie, com biofilme, que é a placa bacteriana, né, com biofilme, tudo isso ele vai me causar inflamação. E aí eu vou ter, posso ter sérios problemas no meu tecido de sustentação desse dente, ou seja, gengiva, osso, cemento, tudo que vocês já viram, né? Ligamento periodontal, o que sustenta o meu dente. Então, eu posso ter essas complicações. Por isso é importante que se mantenha esse espaço também. Então, quando eu olho o meu dente por oclusal, eu vejo essas ameias também, que são esses triângulos. Vejam, aqui eu tenho região voltada para vestibular, e aqui eu teria região voltada para palatina, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, a meia lingual ou palatina, né? Vai depender de qual dente eu tô me referindo. E eu tenho a meia vestibular, que é esse triângulo aqui menorzinho verde. Tá? Então, eu tenho esses espaços aqui. Isso também acontece por vestibular, como a gente estava comentando. Então, eu tenho também as ameias. E por vestibular, eu posso ter outros nomes, tá? Vai ser a mesma coisa. Então, eu posso ter aqui o sulco interdental ou interproximal, que aqui essa meia próximo da oclusal. E eu vou ter uma meia aqui interproximal ou interdental. Isso aqui é a parte mais tranquila, né? Que é o espaço interproximal. É onde a gente vai lá com o fio dental e passa o fio até o final da meia e volta, né? Depois tira, enrola e vai passar no outro dente até o final da meia e volta. Então, esses são as nomenclaturas em relação à região interproximal, entre os dentes.
E vejam que eu tenho o ponto de contato separando uma meia da outra. Bom, eu tenho aqui, então, outro ponto também, que seria os lóbulos, tá? Lóbulos. Os lóbulos são essas partes aqui mais evidentes em esmalte. Elas são muito evidentes, principalmente em incisivos, tá? Por isso que a gente vai estudar mais nos incisivos, os lóbulos, do que nos pré-molares, por exemplo. Na maioria das pessoas fica mais evidente nos incisivos. Então, os lóbulos são... não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. Eu tenho uma linha que passa aqui e eu tenho uma linha que passa aqui, ó. Tá? Entre essas linhas eu tenho um espaço que ele tem uma elevação de esmalte entre essas linhas, tá? Ele faz aqui 3 morrinhos, ó. Essa elevação de esmalte, cada uma delas a gente chama de lóbulo. Então, eu vou ter o lóbulo distal, lóbulo médio, ou melhor, lóbulo mediano, né? E lóbulo mesial, tá? Então, aqui, lóbulo mesial, lóbulo mediano, lóbulo distal. Então, cada incisivo tem 3 lóbulos. E entre esses lóbulos, eu tenho essas linhas, que a gente chama de sulcos de desenvolvimento, que nada mais é do que a linha em que o ameloblasto ele segue para formação do esmalte, tá? Claro, aqui eu não tenho mais ameloblasto, né? Lembrem disso, tá? Mas assim, é o suco de desenvolvimento. Então, suco de desenvolvimento de esmalte, né? Por isso que fica como se fosse uma cicatriz dessa formação. Então, eu tenho, entre os lóbulos, eu tenho essas linhas, esses sulcos de desenvolvimento. Queridos, alguma dúvida sobre esses termos? Não, professora, pode tocar a ficha. Beleza, então vamos partir para a nossa próxima aula. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, que agora a gente vai especificar um pouco mais. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os incisivos, tá? O que eu geralmente faço de trabalho para o segundo semestre, né? Para o segundo bimestre, desculpa. Eu geralmente peço um caderno de desenho. Isso ainda vou ver como é que vai ficar, mas acredito eu que a gente consiga fazer, mas vocês vão ter que fazer depois nas aulas práticas, tá? Se não der, tudo bem, a gente vê outro jeito, né? Mas geralmente eu peço caderno de desenho, tá? E a escultura. Então, a parte de anatomia dental, eu geralmente faço mesclado, teoria com prática. Nesse momento, a gente não consegue fazer prática, porque a prática a gente não pode fazer online, tá? A gente precisa fazer ela presencialmente, até porque a gente vai mexer com bisturi, a gente vai mexer com outros instrumentais, né? No começo eu até cheguei a fazer alguns vídeos, mas
até deixei ali no sistema, mais para vocês conhecerem, enfim. Mas nessa primeira semana mesmo que a gente paralisou tudo, né, suspenderam as aulas, eu acabei não fazendo mais por conta de solicitação de MEC e tudo, né? Então, a gente precisa realmente repor essas aulas presenciais práticas. Tá se pensando ainda, né? A gente está aguardando aí o retorno do governador, mas pela Croton a gente retorna no dia 1º de junho. Mas não é oficial, porque a gente depende de decreto do Estado, tá? Então, não é nada oficial ainda, não posso afirmar isso com vocês com toda certeza, porque depende aí de forças maiores, né? Mas a gente já tá com tudo organizado se for retornar, tá bom? Bom, mas a gente precisa, então, eu penso que a gente pode estudar um pouco a respeito de cada elemento dentário não, mas cada grupo dentário, ver a sua diferença, né, as suas diferenças, entender um pouquinho sobre eles, e aí depois a gente reforça na prática, com teoria e prática ao mesmo tempo, não tem problema nenhum, tá? Como eu tô acostumada a fazer, que eu acho que fica melhor a visualização, melhor entendimento. Eu coloquei aqui alguns slides, mas só mais para vocês, mais para aguçar um pouquinho, assim, para motivar vocês a compreenderem um pouco mais sobre os incisivos, a buscarem mais o conhecimento não só de incisivos, mas de anatomia dental, porque é extremamente importante esse tema. Vocês vão usar para tudo que vocês tiverem profissionalmente falando, vocês vão utilizar anatomia. Ah, professora, mas eu não vou fazer restauração, eu vou fazer prótese. Beleza, você vai precisar fazer anatomia, vai precisar saber de anatomia, às vezes até mais do que restauração, né, dentística. Ah, prof, mas eu não vou fazer prótese, eu vou fazer endodontia, que é tratamento de canal. Você vai precisar saber também anatomia de coroa, anatomia interna, né? Além da anatomia de coroa, vai ter que saber a anatomia interna. Não, prof, então não, eu vou fazer radiologia. Sim, você vai precisar saber de anatomia também, né, dentária, porque você vai ter que laudar, fazer os laudos lá das radiografias. Então, tudo que a gente for estudar, consequentemente, ele bate aí em algum momento, mesmo que seja indiretamente, na anatomia dental. Então, pensando nos incisivos, nós temos incisivos superiores, nós temos incisivos inferiores, nós temos incisivos laterais e incisivos centrais. Mas como é que eu vou diferenciar ele de lado esquerdo e lado direito? Né? Como que eu diferencio? Como que eu vou saber que esse dente aqui, ele é o 11 ou ele é o 12? Né? Quando eu bato o olho aqui, eu vejo, e aí? Ah, tem muitos que falam, veja pela raiz. Será que eu posso realmente ver pela raiz? Né? Eu até não coloquei aqui, mas eu vou trazer em alguma outra aula aquela raiz. Eu acho que eu até comentei com vocês uma raiz que eu tenho uma radiografia, que a raiz é em formato de Z, de raio, desculpa, de raio. Né? Então, depende muito do dente, não depende de raiz para a gente dizer se ele é esquerdo ou direito, depende apenas da coroa. Tá? Então, a gente vai precisar compreender alguns pontos anatômicos de cada um dos dentes para eu compreender, separar um dente esquerdo do direito, um dente superior do dente inferior.
Então, lembrando, nos incisivos, né? Os incisivos, eles têm, ó, a gente consegue visualizar bem certinho aqui os lóbulos, ó. Tá? O esmalte, ele é mais evidente nessa região, tem maior quantidade. Tá? E aí, eu consigo visualizar também uma linha, que são os sulcos de desenvolvimento entre esses lóbulos. A minha borda incisal. Aqui eu tenho uma bossa por vestibular. E o incisivo, ele tem uma angulação que converge tanto de cervical para incisal, quanto de mesial para distal. Tá? Ele acaba... deixa eu ver se eu tenho... Ó, ele acaba tendo essa angulação aqui, de cervical para incisal, e eu tenho uma certa angulação também vestibular, de distal para mesial. Bom, e como é que eu vou saber se esse aqui é um incisivo, o 21 ou o 11, né? Bom, vamos começar a dar nomes, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu estou olhando por face vestibular, vista vestibular, tá? A minha face vestibular é essa aqui, toda. Pensando nessa face vestibular, o que eu tenho de ponto anatômico? Bom, eu vou ter aqui a minha borda distal. Por que borda distal? O que é borda? É a separação de uma face com a outra. Então, toda linha que separa uma face de outra, a gente chama de borda. Então, eu tenho uma borda distal e uma borda mesial. Professora, como é que eu vou saber que aqui é minha borda mesial e não é minha borda distal? Por quê? Porque a borda distal, vocês vão visualizar que ela é mais arredondada do que a borda mesial. A borda mesial ela é mais retilínea. Vocês conseguem perceber isso? Sim. Ok. Então, aqui a borda mesial ela é mais reta, mais retilínea, e a borda distal mais arredondada. Consequentemente, o meu ângulo disto-incisal, tá? Então, o meu ângulo disto-incisal, ele é mais arredondado do que o meu ângulo mésio-incisal. Então, esse ângulo aqui, ele é mais próximo de 90 graus, vamos dizer assim, né? Ele é mais reto, tá? Do que esse ângulo aqui, que ele é mais arredondado. E aí eu tenho a minha borda incisal. Borda mesial, borda distal, borda incisal. Face vestibular. Aqui eu tenho o meu colo, né? Linha do colo anatômico. Colo. Esse aqui vocês conseguem visualizar que ele não tem, assim, não parece que tem aqueles lóbulos bem evidentes. Então, isso também pode acontecer, mas ele é um incisivo. Por que eu sei que ele é um incisivo? Justamente porque ele tem essas características aqui, e quando eu olho ele por lingual, eu também consigo visualizar essas características, que a gente já vai apontar quais são. Então, se eu tenho minha borda mesial para cá, minha borda distal para cá, borda incisal, esse dente aqui, eu consigo afirmar já se ele é o dente 21 ou se ele é o dente 11?
Acho que sim. Qual seria esse dente, então? O 21. O 21, ótimo. Porque aqui eu teria a minha linha média passando. Porque aqui eu tenho uma borda mais retilínea, que corresponde à minha borda mesial. Como ela é borda mesial, mesial é sempre voltada para a linha média, né? Então, aqui eu vou ter o meu dente 21, incisivo central, superior, esquerdo. Então, só por vestibular eu já conseguiria diferenciar esse dente. Tem alguns dentes que a gente não consegue diferenciar, porque a gente precisa visualizar outros pontos, tá? Mas esse dente, só por essa face, já estava certo. Vou passar aqui. Bom, aí nós temos, por exemplo, a face palatina dos incisivos centrais superiores. Vou falar deles primeiro e aí depois a gente aborda as diferenças entre os incisivos de uma forma geral. Então, lembrando que todos os incisivos têm esses pontos anatômicos, sejam eles bem evidentes ou não, mas todos eles têm. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui na face palatina, eu tenho o cíngulo, que fica nessa região cervical. Eu tenho, depois dessa elevação, vocês conseguem perceber que eu tenho uma decaída aqui, uma depressão, ó. Essa depressão aqui tem um nome, que é bem nessa região aqui, forma como se fosse um triângulo aqui. Essa depressão a gente chama de fossa palatina. Fossa palatina. Tá? Então, bem na região média e na região praticamente incisal, né? Eu tenho a fossa palatina. Tá? Entre a fossa palatina, o que segue aqui do cíngulo, ó, consegue acompanhar que bem próximo da borda eu tenho uma elevação de esmalte, que ela não tem depressão. A depressão ela fica mais central aqui, ó, na coroa. Aqui é a mesma coisa no outro lado, ó. Tá? Aqui é distal, né? E aqui é mesial. Então, aqui na mesial, ó, eu consigo ver também essa elevação de esmalte dos dois lados, tá? Essa elevação de esmalte dos dois lados a gente vai ter em todos os dentes. Claro, num formato um pouco diferente, mas todos os dentes vão ter essa estrutura. Alguém sabe como que é o nome dessa estrutura aqui? Que ela vai dar o ponto de contato, na verdade. Alguém já ouviu falar disso? Acredito que não, né? Pelo silêncio. Então, a gente vai estar ali diante da crista marginal. Lembrem de margem, tá? Crista marginal. Nós vamos ter crista marginal distal e crista marginal mesial. Ué, mas como assim? Como que a gente vai dividir? Lembrem sempre, voltado para mesial, a gente vai ter a crista marginal mesial. Voltado para distal, a crista marginal distal. Tá? Então, crista é aquele ponto máximo, né? Lá em cima, lembra da crista da onda, né? Lá no topo. Então, é a mesma situação aqui. A gente tem uma elevação de esmalte, bem aqui, essa elevação a gente vai chamar de crista. E é a partir dessa crista que a gente vai ter ali o ponto de contato entre um dente e outro. Por isso que é super importante essa região. Nós temos também aqui, ó,
bem próximo do cíngulo, a gente ainda tem uma elevaçãozinha de esmalte que continua aqui da crista marginal mesial, crista marginal distal. A gente vai ter aqui a crista palatina, tá? Que é um pouquinho antes de descer aqui para a depressão, né? Para cair aqui na fossa palatina. A gente tem a crista palatina. É outro ponto anatômico da face palatina. Então, aqui mais uma imagem, representando então aqui a fossa palatina, que é essa depressão aqui. Aqui uma elevação de esmalte, que é o nosso cíngulo. E aqui a borda incisal, tá? Eu tenho uma borda incisal que não é totalmente reta, ó. Mas isso aqui é muito normal. Por quê? Porque esse dente aqui, ele já sofreu desgaste natural pela mastigação. Tá? Então, isso aqui é super normal a gente encontrar. Então, vejam lá, cíngulo, novamente, depressão, que a gente chama de fossa palatina, e aqui as cristas marginais. Então, a borda incisal, a gente pode ter um desgaste, ou pode ser que não tenha desgaste. Isso depende de cada elemento dentário, da mordida. Por face proximal, seja mesial ou seja distal, a gente tem um incisivo que ele é em formato de triângulo. Ó. Então, aqui mesial ou distal, tanto faz, a gente vai ter esse formato. Se a gente pegar esse dente aqui, onde fica a vestibular e onde fica a palatina deste dente? Conseguem me dizer? A Professor. palatina é aquela parte ali mais reta, no caso, de baixo ali. Eu acho que meu áudio está fechado, desculpa. Quem que falou agora? Eu, Isadora. Isadora. Ok, Isadora. Você comentou que a palatina é essa região aqui, é isso? Foi. Ok, ótimo. Então, aqui é a palatina e aqui vestibular. Então, lembrem que essa angulação aqui que a gente tem, né, uma região côncava, né, parece... Lembrem sempre da colher, né? A região que vai a comida na colher, né, é a região mais côncava. Então, essa região aqui, ela existe porque a gente tem a fossa palatina ali, aquela depressão, tá? Então, a fossa palatina, ela dá essa concavidade. Já aqui, ó, a gente tem... É diferente, é o contrário, né? Seria ao lado de trás da colher, tá? Que aí seria a nossa região da vestibular. Vamos ver aqui. Aqui só mostrando distal e mesial. Tá. Então, agora eu vou trabalhar com vocês. Eu
vou continuar nos incisivos, mas eu vou trabalhar com vocês a questão da diferença entre eles, porque por enquanto a gente trabalhou bastante a questão dos incisivos centrais superiores, mas como eu comentei com vocês, todos esses pontos anatômicos a gente vai ter também nos outros incisivos, então isso é válido para todos eles. A gente só vai precisar agora diferenciar, ver as diferenças, né, entre eles, de superior, inferior, o que muda em um e outro, né? E para isso, eu montei um resumão para tentar ajudar vocês nessa diferença. Eu já vou compartilhar com vocês o resumo que eu fiz. E eu espero que ajude. Acho que ficou bem tranquilo para entender ali. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver aqui. Acho que agora vai aparecer. Bom, então, eu tenho ali, por exemplo, um quadro, né? Eu montei um quadro com diferenças anatômicas de cada grupo dental. Então, a gente vai ver primeiro os incisivos, né? Para diferenciar aqui entre eles. Então, nós temos lá, incisivo central superior, é o que a gente comentou até agora, né? O formato dele, de forma geral, vamos dizer assim, é de trapézio, tá? Mas lembrem que por mesial, por distal, ele tem um formato um pouco mais triangular, mas ele é um formato aí de trapézio. Isso aqui não é assim mais para vocês conhecerem, né, o formato dos incisivos. Qual a dimensão? Comparando com cada um deles, né? Então, nós temos lá, incisivo central superior. O incisivo central superior, ele é o dente maior de todos, em comparação com todos os incisivos, tá? No grupo dos incisivos, qual é o maior? Incisivo central superior, tá? Agora, se a gente for pegar o incisivo lateral superior, ele é menor que o incisivo central superior, mas ele é diferente dos incisivos inferiores. Por que ele é diferente? Ele é mais gordinho, tá? Vamos dizer assim, né? Ele é mais largo do que os incisivos inferiores. E muitas vezes ele acaba sendo menor em altura. Então vai depender muito do formato, né? De cada dente, da pessoa mesmo, né? Que os dentes eles tendem a ter um formato de acordo com o rosto, né? Para ser, vamos dizer, esteticamente correto, assim. Mas, então, dependendo do formato do rosto, a gente consegue visualizar essa diferença. Então, o incisivo lateral superior, ele tem essa diferença entre o central superior e os incisivos inferiores. Já os incisivos inferiores, vocês vão ver que eles são muito difíceis de se diferenciarem. Qual que é a diferença, assim, que a gente pode dizer realmente que dá para ver? O incisivo central inferior, né, ele é 1 milímetro menor que o incisivo inferior. Meio milímetro, tá? Meio milímetro menor que o incisivo lateral inferior. Por que isso? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Vou projetar para vocês o aplicativo agora aqui. Então, eu tenho lá, vamos pegar aqui, incisivo central, incisivo lateral, superiores, né? Então, dentre esses dois, vocês já conseguem visualizar, meu Deus, já conseguem visualizar a diferença de tamanho, né? Então, o incisivo central superior, ele é muito maior que o incisivo lateral superior. Os incisivos inferiores, que são estes dois aqui, eles são mais finos, tá? Eles são menores em largura do que os incisivos superiores. E muitas vezes eles acabam sendo maiores em altura do que o incisivo lateral superior, tá? Então vai depender muito de cada dente, cada rosto, né? Mas ó, vejam, este aqui é o incisivo central inferior. Vejam bem, incisivo central, e este aqui é um incisivo lateral. Acredito que vocês conseguem enxergar algumas diferenças, né? Então, como? Quais diferenças? Quando eu vejo o incisivo central, olha como é difícil observar o lado esquerdo do lado direito. Praticamente impossível diferenciar, né? Lado direito de lado esquerdo. Muito complicado. E o incisivo lateral inferior? Vocês conseguem diferenciar lado esquerdo do lado direito? Um lado ele é mais arredondado. Isso, então segue a mesma linha, né? Do que a gente estava falando lá dos outros dentes. Então, a gente tem a borda distal mais arredondada e a borda mesial mais retilínea. É a mesma coisa, tá? Então, isso vai valer para os incisivos, vai valer para os caninos, tá? Então, a gente tem essa borda distal aqui mais arredondada do que a borda mesial. Então, esse incisivo aqui, ele é bem semelhante, vamos dizer assim, ao incisivo central superior, né? Mas, claro, com certeza tem as suas diferenças, né? E esse é o incisivo lateral inferior. Então, lembrem que o incisivo lateral inferior, ele é meio milímetro maior em altura do que o incisivo central inferior. Além disso, ele tem uma borda distal mais arredondada. Então, o que facilita a nossa separação, né, entre esquerdo e lado direito. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui para eu trazer esse. Vocês conseguem enxergar só o aplicativo ou vocês estão conseguindo enxergar a tabela por trás? Só o aplicativo. Ah, ok. Então não vai dar certo o que eu queria fazer. Mas não tem problema. Bom, então, pensando ainda no incisivo, a gente já comentou ali das bordas, né, do arredondamento. E vejam, a gente tem uma inclinação aqui do incisivo da borda incisal. Se a gente for, deixa eu aumentar aqui. Acho que aqui eu vou ter que
Aqui. Opa. Se a gente for visualizar aqui o incisivo, vamos pegar aqui, ó, incisivo central, superior. Ele vai ter uma borda incisal um pouco mais retilínea, tá? É uma borda incisal que ela não tem muita angulação. Se eu for pegar um incisivo lateral superior, vejam como eu já mudo aqui a angulação, tá? Eu tenho uma angulação aqui, ó, da minha borda incisal. Ela não é bem reta. Se eu passar uma reta aqui, ó, eu vou cair aqui a minha reta, ó. Tá? Então, eu tenho essa diferença entre a minha flechinha ali do aplicativo e a coroa, eu tenho todo esse espaço, que no incisivo central eu não teria, porque ele é bem reto. Ó, se eu passar a minha flecha ali, eu não vou ter essa angulação, a não ser aqui bem no ângulo. Mas eu não tenho a mesma angulação que eu tenho no lateral, tá? Essa angulação do lateral, a gente tem uma diferença aí de 1 milímetro de estrutura incisal, 1 milímetro, tá? Então, a gente pode afirmar, né, que o incisivo central, ele tem essa borda incisal mais retilínea e a borda incisal do lateral, ela é mais angulada. Já aqui no incisivo inferior, no central, ó, é a mesma situação, é bem reta, ó, não tem angulação, tá? Já no incisivo lateral, eu vou ter um pouquinho de angulação, mas não tanto também. Tá? É diferente lá dos superiores, que a gente tem uma diferença muito grande, né, de angulação. Alguma dúvida em relação aos incisivos? Bom, acredito que não, né? Quando eu... Deixa eu abrir aqui, tentar para aqui mais para cima. Agora não deixou mexer no negócio aqui. Tá. Quando eu coloco aqui esse lateral superior, eu posso ter um ponto anatômico diferente dos outros, tá? Que isso a gente não comentou, mas eu posso ter um pontinho anatômico que é na região aqui palatina. Vamos ver se eu consigo deixar ele bem evidente, não sei se vai aqui. Que é bem nessa região aqui, ó. Eu queria aproximar, mas não deu muito certo. É bem numa região entre a crista palatina e a fossa palatina. É um pontinho que fica, tá? Que a gente vai chamar de forame cego. Forame cego. Esse pontinho, ele só existe em incisivo lateral superior. Só existe nele, tá? É um pontinho justamente que originou ali da crista, né, puxando para fossa palatina. E ele é muito comum iniciar a lesão de cárie ali naquela região, justamente porque é um ponto onde a gente não tem muito alcance
não tem muito controle do biofilme, né, que é da placa bacteriana. A gente não consegue alcançar com a escova, não consegue alcançar com o fio de jeito nenhum, né? Então ele fica ali um pontinho. Mas não são todos os incisivos laterais superiores que tem esse ponto, esse forame cego, tá? São alguns, né? Tem outros que não possuem. Deixa eu ver aqui, o que mais que a gente pode abordar aqui, né? Então a gente já falou do símbolo. Para vocês visualizarem, então, aqui, ó, a elevação de esmalte que eu comentei com vocês, da crista, né, crista marginal, o símbolo, crista palatina, crista mesial, crista distal. Vejam que a crista distal, ó, ela é mais espessa, vamos ver aqui, crista distal é mais espessa do que a crista mesial, ó. Por que ela é mais espessa? Justamente porque ela é mais arredondada, ela tem mais esmalte nessa região, tá? E aqui ela é mais retilínea, ela não tem tanto esmalte. A fossa palatina, ela acaba se projetando aqui um pouquinho mais, ó. Mas da mesma forma a gente tem uma elevação de esmalte aqui também. Não podemos não ter, porque a gente precisa daquele ponto de contato entre um dente e outro. Beleza, gente, sobre incisivos? Sim. Ok, ótimo. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui que eu não tô conseguindo. Bom, vamos lá então. Vamos passar aos caninos então. Bom, vou trabalhar primeiro com o canino superior, tá? Então, o canino superior, ele possui também borda distal, borda mesial, colo, né, linha do colo anatômico e borda incisal. Vejam como a borda incisal ela é diferente no canino quando a gente compara com o incisivo. Bem diferente, né? Então, o canino aqui, ele tem um formato em V, já o incisivo central, ou incisivo lateral, tanto faz, ele tem um formato mais reto da incisal. Ah, mas professor, eu posso ter um canino desgastado. Ok, né, eu posso ter, mas aí já é uma alteração da anatomia. Mas o canino, né, no seu formato, ele tem essa borda em V. Então, eu tenho aqui a minha borda distal, minha borda mesial. Como que eu faço para diferenciar lado esquerdo e lado direito? Eu posso ver pela minha borda distal mais arredondada, borda mesial mais retilínea, como lá nos incisivos? Posso, tá? Essa é uma das formas. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque como eu falei para vocês, eu posso ter um desgaste aqui da incisal. E esse desgaste, ele acaba, às vezes, alterando essa angulação aqui. Não que altere a angulação, mas faz com que eu visualize de uma forma diferente a anatomia desse dente. Então, eu posso dar um resultado diferente, né, daquilo que eu achava que era. Por isso, é importante a gente saber de outro ponto anatômico. Eu vou virar esse dente aqui por incisal. Virando o dente por incisal, eu vou ter um formato que a gente já tinha trabalhado semana passada, que é o formato de lança ou pirâmide. Então, eu tenho lá um triângulo aqui, ó,
eu tenho outro triângulo aqui, eu tenho mais um aqui. Opa. Tenho mais um aqui e tenho outro aqui. Então, eu tenho lá o formato dessa lança, dessa pirâmide. Esses triângulos a gente vai chamar de vertentes. Isso é muito importante, tá? Muito importante vocês saberem o que é uma vertente. Importantíssimo mesmo, porque a partir de agora vocês vão trabalhar em todos os dentes com vertentes. Todos. Então, o canino, ele possui uma vertente e outra vertente. O canino é um pouquinho diferente dos outros, porque o canino ele não tem essa mesma projeção que ele tem da vestibular, ele tem para palatina. Não, ele não tem, ele é diferente, ó. Quando a gente olha aqui, ele lembra um início aqui de uma fossa palatina, né? Então, ele não tem essa mesma curvatura quando a gente for comparar com pré-molar e molar, tá? Ele é um pouco diferente. Vamos dizer que ele é uma evolução do incisivo, né? E ele é um retrocesso do pré-molar. Então, por quê? Porque eu tenho um incisivo que começou, claro, com essa angulação aqui, na sua vestibular, mas ele não tinha vertente. Depois dessa angulação, com essa angulação a gente teve uma troca dos lóbulos, não dos lóbulos, mas daquela região do incisivo na vestibular, a gente teve então a inserção de vertentes, tá? E aí a gente consegue visualizar entre essas vertentes que a gente tem uma grande parte aqui de esmalte, ó, uma elevação muito grande de esmalte, que a gente vai chamar de transversal. Essa transversal é essa linha que passa, essa elevação de esmalte que passa desde a cervical, da região cervical aqui na vestibular, ela vem, ultrapassa aqui a ponta da coroa. Essa ponta da coroa tem um nome também, tá? Que eu já vou falar daqui a pouco. Ela vem aqui, ó, e vem até aqui embaixo. Então, essa continuação toda a gente chama de aresta transversal. Transversal porque atravessa, né? Então, atravessa a coroa. Então, o que separa uma vertente da outra aqui no canino é a aresta transversal. E nós temos um ponto que junta aqui na borda incisal. É aquele pontinho aqui da pirâmide, ó, da borda incisal. Esse pontinho aqui a gente chama de vértice. Vértice. Tá. Então, e claro, nós temos uma outra estrutura aqui que vocês já sabem o nome. Como que é o nome dessa estrutura? Opa. Esta aqui. Cíngulo? Cíngulo, ótimo. Muito bem. Então, nós temos o cíngulo, nós temos aqui, ó, a borda distal, borda mesial, né? Pensando naquela elevação de esmalte aqui, nós vamos ter a crista distal, crista mesial, a aresta passa aqui no meio, e aqui vocês conseguem visualizar que tem algumas depressões, mas elas estão intercaladas, ó, tá? Que a gente vai chamar de fóssulas. Não é mais fossa palatina, é fóssula. Tá? Então, são pequenas fossas, fóssulas. Ok? Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Acredito que sejam esses pontos que a gente
precisaria saber? Uhum. Deixa eu botar aqui. Então, alguém perdeu alguma coisa de ponto anatômico? Podemos seguir? Acho que pode seguir, prof. Ok, então vamos seguindo. Então, vamos fazer o seguinte. Quando a gente compara o canino superior com o canino inferior, a gente consegue visualizar que o canino inferior, a coroa dele é mais longa, ó, do que o canino superior, tá? Isso vocês vão ver lá na prática também, não tem problema nenhum. Mas aqui vocês já vão conseguir identificar isso se vocês forem pesquisar também. Na internet também tem várias figuras comparando um com o outro, né? Então, a coroa do canino inferior, ela é mais alta, tá? Ela é maior em altura do que o canino superior. Porém, quando a gente pensa em tamanho do dente em si, do elemento dentário, contando coroa e raiz, geralmente canino superior ele é mais longo do que canino inferior. Então, consequentemente, a raiz é mais longa no canino superior do que no canino inferior. Então, contando raiz e coroa, o canino superior geralmente ele é maior. Se for contar apenas coroa, o canino inferior tem a coroa maior, mais longa no caso, né? Os pontos anatômicos dos caninos, tanto inferior quanto superior, são iguais, tá? Mesmo que sejam um pouco menos evidentes, são iguais. Mesma situação aqui, a gente consegue visualizar, dividir lado esquerdo e lado direito, tanto pela borda quanto pela vertente. Isso aí eu não falei, né? Mas, ó, quando a gente olha aqui a vertente, tem uma linha que passa aqui, ó. Essa linha da aresta transversal, que eu estava comentando com vocês, tá? Essa aresta transversal aqui, ela vai dividir uma vertente da outra. Vamos dizer, então, que essa vertente aqui é a mesial e essa vertente aqui é a distal. Essa vertente distal, ela geralmente, praticamente sempre, ela é 1 milímetro maior que a vertente mesial. Tá? Então, vocês precisam avaliar os dois pontos para você dizer se ele é um dente esquerdo ou direito, tanto do canino superior quanto do canino inferior. Então, você analisa tanto a borda, né, distal, se ela é mais arredondada do que a mesial, quanto a largura da vertente. Por quê? Porque às vezes eu posso ter aquele desgaste e aí pode parecer que aqui também tá reto, que essa borda também tá reta, porque não tenho mais o ângulo aqui arredondado. Então, para evitar esse erro, eu avalio aqui o tamanho da minha vertente. Vertente distal, ela é 1 milímetro maior que a vertente mesial, tanto do canino superior quanto do canino inferior. Apesar daqui não aparecer tanto, tá? Mas aqui é o contrário. O canino superior, o símbolo dele, ele é mais evidente do que o canino inferior. O canino inferior,
ele é mais evidente o cíngulo do que o canino superior, tá? Nesse aplicativo aqui, ele tá ao contrário, pelo menos eu vejo assim, né? Aqui parece que tá pouco desenvolvido, ó, esse símbolo, mas o símbolo do canino inferior, ele geralmente é mais desenvolvido do que o canino superior. Bom, eu acredito que, assim, a gente trabalhou hoje incisivo, canino, né? Eu vou deixar para vocês a tabela de diferenças, tá? Desses dentes. Nessa tabela já tem diferença tanto de incisivos caninos, pré-molares e molares também. O aplicativo ele é bem tranquilo para baixar no celular, né? Dá para baixar também no computador, quem quiser. No computador ele é um pouquinho mais chatinho, porque você precisa baixar um outro software para poder utilizar, mas dá também para baixar, tá? Não encontrei outro aplicativo. Se alguém souber de algum aplicativo de anatomia 3D aí que esteja liberado também, a gente aceita as ideias, tá? Mas eu realmente não encontrei nenhum outro assim, aplicativo que pudesse utilizar diferente. Oi, gente, caí aqui. Desculpem. Estão me escutando? Sim. Ah, ok. Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu abrir a minha câmera aqui. Ok. Então, eu vou passar para vocês na semana que vem. Não vou trabalhar com vocês agora, porque acredito que seja muita informação. Semana que vem a gente trabalha, então, pré-molares, vamos dizer assim, né? E se caso render, a gente trabalha os molares também. Mas é que pré-molares e molares, ele é um pouco mais complexo. Mas o que vocês tiverem de dúvida, vocês vão comentando comigo, tá? Vão me perguntando, porque lá na prática eu vou precisar que vocês saibam bastante, para poder fazer bem certinho. A gente, geralmente, o que eu gosto de fazer, pegar o dente, e aí vocês vão começar a esculpir, e eu vou falar, ó, na região cervical arredonda mais. Então, se vocês não souberem o que é região cervical, o que vai acontecer? Você vai ficar olhando o dente, e agora? Faço o quê? Onde que eu arredondo mais, né? Ou então, borda distal, arredondo um pouquinho mais. Ou borda mesial, deixa um pouco mais evidente. Então, esses pontos anatômicos, a gente vai trabalhar lá na prática, e eu vou precisar que vocês saibam esses pontos, tá? Por isso que eu já estou passando para vocês aqui, para lá na prática a gente só fazer prática e o que precisar, claro, a gente vai falar um pouquinho de teoria também, não tem como ficar sem, né? Mas aí eu acredito que fica bem mais fácil de trabalhar, né? Com todo mundo assim já ciente de todos os pontos. Beleza? Eu vou liberar vocês um pouquinho antes hoje, né? Eu sei que anatomia não é muito fácil, porque acaba sendo um pouco de decoreba, né? Mas é assim, depois automático, tá? Automaticamente vocês já vão saber. E para quem não participou da aula hoje, só avisem que o pessoal está perdendo bastante assunto,
né? Eu sei que alguns assistem depois, mas hoje a gente só teve 9 pessoas, agora estamos em 6 e a turma tem 23 alunos, né? Então a gente tem bastante aluno que não está assistindo aula, está perdendo aula e depois não tem muito o que fazer, né? Certo? Gente, alguma dúvida? A dúvida sempre tem, né, professora? Porque é tudo coisa nova, né? Mas a gente vai pegando. Sim, é normal. E até acostumar, né, com a nomenclatura, com os nomes novos, às vezes confunde alguma coisa, não lembra, né? Mas eu acho que é importante vocês sempre reverem essa matéria, tá? Eu imagino que a gente tenha 1, 2 aulas aí a mais, né? E depois a gente aguarde, então, o retorno das práticas, tá? Mas, de qualquer forma, não deixem de estudar, mesmo tendo aula ou não, tá? Porque lá na frente a gente vai precisar desse conteúdo, que vocês saibam, né? E querendo ou não, esse conteúdo é totalmente ligado à odontologia. Não tem como você ser um cirurgião dentista sem saber anatomia, né, dentária. Então é isso. O negócio é estudar, é ler, estudar, focar aí nos livros. Tem um livro de anatomia, um livro na biblioteca virtual de vocês, que é Anatomia para dentes posteriores, eu acho. Agora não lembro exatamente como é que é o nome do livro. Anatomia de dentes permanentes. Ele é bem legal, ele traz umas imagens bem bonitas, assim, dá para visualizar bem, e é anatomia geral mesmo, tá? Dá para visualizar aqueles pontos anatômicos bem gerais. E aí tem um outro livro que depois eu passo para vocês, que é um livro que ele aborda a anatomia específica de cada dente. Tá, eu passo certinho. Eu acho que eu deixei no AVA também o nome dos livros ali, o que tem na biblioteca virtual, né? Também tinha ali na biblioteca física, mas na biblioteca virtual tem bastante livro, sim, que dá para utilizar. Tá certo, então, gente? Tá certo, professora. Ok, então. Então, boa noite a todos, né? Bom descanso para vocês. Boa semana. Boa noite, professor. Até mais. Boa Até. noite. Se Tchau, tchau. cuidem. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite.